Bom, vamos à defesa, né? Ou ataque, ou a contraposição do outro discurso, como a gente falou. Agora a gente vai analisar alguns argumentos que são argumentos opostos àquele primeiro ditado lá que falava que o silêncio superava a palavra. Agora a gente tem um ditado aqui que defende a tese de que as palavras não são mais poderosas do que o silêncio. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é justamente não perder de vista que o que a gente vai falar é contra o ditado que diz que o silêncio é superior à palavra. Tá certo? Só que aqui esse debate também começa com a instauração daquele ritual lá que a gente falou, que eu acho que é muito importante vocês se ligarem, que é essa ideia aqui, gente, a ideia de que começa todo o frege ali, começa justamente aqui com esse, vamos botar aqui o nome, né, o vocativo. Tá? Então é um vocativo. Esse vocativo ele serve para quê? Ele serve justamente para testar o canal de comunicação, para instaurar-se um determinado silêncio, né? Para se criar um clima de aproximação entre quem vai falar e quem vai ouvir. Então é muito importante a gente perceber que aqui também, né, o vocativo é a parte inicial do discurso propriamente dito. A partir desse momento, então, a gente vai ver o que esse cara aqui vai dizer, vai usar para rebater os argumentos do texto anterior. Meu oponente começa a sua defesa do silêncio com uma metáfora. Então ele assinala que o oponente, a pessoa com quem ele está disputando, começou por uma metáfora. A palavra é prata, o silêncio é ouro, né? E dessa forma ele defende que o silêncio é mais valioso que a palavra. Pois se ele vai de metáfora, eu vou de comparação. Então aqui já tem uma oposição entre as duas figuras de linguagem. As palavras são como as abelhas, elas têm mel, mas também têm ferrão. Então, de certa forma, aqui a gente tem uma figura de linguagem diferente da figura de linguagem da metáfora. Vamos ver qual que é o raciocínio que esse cara vai defender. E já nessa comparação se pode perceber a superioridade da palavra sobre o silêncio. Sempre que usamos bem a palavra, é por meio dela que nos fazemos entender, porque é a palavra que constrói a clareza. Aqui está uma justificativa, a ideia de que as palavras constroem clareza, né? Então, nesse sentido, a ideia de que a palavra é superior ao silêncio, porque a palavra é clara, a palavra dá no meio, a palavra manda a mensagem com clareza, enquanto o silêncio sempre pode ser interpretado de uma forma ou de outra. Foi por isso mesmo que eu usei a comparação, que é uma figura de linguagem que compara claramente, e meu opositor usou a metáfora, que é uma figura de linguagem que compara sem clareza. Tá certo? Então notem que quando usada a figura de linguagem comparação, é verdade, a gente tem lá a ideia de que as abelhas são como as palavras, ou melhor, as palavras são como as abelhas. O sujeito já partiu a argumentação dele combatendo a metáfora pela falta de clareza, por aquilo que a metáfora deixa meio escondidinho, aquilo que a gente diria, ela deixa implícita uma relação de semelhança, enquanto a comparação torna clara a relação de semelhança. Por quê? Porque usam como, por exemplo, as palavras são como abelhas. Certo? Então a palavra, senhoras e senhores, notem aqui, né, gente, outro vocativo aqui, o uso de novo do vocativo aqui, para manter linkada na sua expressividade
Então vem esse vocativo e o uso desse vocativo. A palavra senhoras e senhores também é a melhor forma de se fazer conhecer a verdade. Opa, esse também aqui é um indício de que esse cara, na verdade, ele vai somar outro argumento. E o outro argumento dele está aqui. Tá? Aqui está o segundo argumento. É por meio da palavra que se faz conhecer a verdade. Né? E aí a justificativa está no contraponto de pedir para fazer silêncio. Na hora que se tem de dizer a verdade, a gente fazer silêncio. A pessoa pode não entender, com toda certeza vai ser mais difícil de entender, né, se a gente fizer silêncio. Já pensou? Não funciona, e não funciona porque a palavra é essencial para se estabelecer a verdade. É por meio da palavra que se atinge a sinceridade. Sim, amigos, aquela franqueza. Olha só a ideia de que a sinceridade também é uma maneira é uma das conquistas da palavra, a sinceridade como a verdade. Né? Que consiste não em se dizer tudo o que se pensa, mas em se pensar tudo o que se diz. Tá? Então é importante a gente perceber que aqui ele colocou a ideia de que não é o sujeito que vai falar pelos cotovelos, o sujeito vai pensar no que ele vai falar antes, e quando ele pensar no que ele vai falar antes, a palavra dele não vai ser uma palavra vazia, não vai ser bobagem. Aqui, de certa forma, o que ele vai falar não vai ser bobagem. Vocês se lembram que no primeiro discurso o sujeito falou justamente sobre a ideia de que as pessoas falam pelos cotovelos e falam muita bobagem? Aqui o cara diz que não. Aqui ele vai defender a palavra com propriedade, a palavra com conteúdo, a palavra que é uma palavra pensada. Isso já, de certa forma, se contrapõe àquela ideia de falar bobagem. Mas se isso ainda não sensibiliza o público que hoje me honra com a sua atenção, mas se isso ainda não sensibiliza, aí vem mais um argumento. E vocês vão notando como são necessários esses operadores argumentativos, esses articuladores, esses conectivos, porque são essas as expressões que vão encadeando, que vão amarrando, que vão alinhavando os argumentos. Então é muito importante a gente perceber a importância do uso desses conectivos, operadores argumentativos. Eu gosto de chamar de articuladores, porque eu considero essas expressões como se fossem assim as juntas do organismo da redação que a gente está elaborando, né? Como se fossem os pontos em que se unem as nossas articulações. Então eu gosto de chamar de articuladores a essas expressões. E aqui o ainda não, ele serve a isso, né? Enquanto o mas aqui serve de um conectivo de adversidade, né? Então, se tudo isso que eu falei ainda não sensibilizou o público, aqui vai outro argumento definitivo. E o outro argumento definitivo vem de onde, senhoras e senhores? Vem da Bíblia. Vocês se lembram que o ditado que diz palavra é prata, silêncio é ouro, a metáfora vem da cultura dos hebreus, muito, muito, muito antigo. Aqui a gente tem um outro argumento, que é um argumento que sai da Bíblia, do Gênesis. Em meio às trevas da escuridão mais impenetrável, Deus criou o mundo, e qual foi a sua primeira criação? Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Nota
aqui os mais apressadinhos, a primeira criação foi a luz, então o que que tem a ver, né? O que que tem a ver com o valor das palavras ser maior do que o valor do silêncio? Ora, é porque antes da luz propriamente dita, a gente tem a palavra luz. Foi por meio da palavra que Deus criou a luminosidade, que Deus criou a luz. Tá? Então aqui a gente tem o valor da palavra na sua fundamentalidade, que é por meio da palavra que se criam as grandes crenças, as grandes religiões, é a palavra que constrói pontes, é a palavra que cria laços, é a palavra que funda nações e funda religiões também. Então nesse momento o argumento desse cara é um argumento bastante forte, porque mostra a importância na nossa sociedade do uso da palavra. Tá? E aí, lá no final, uma reflexão que a princípio parece ser uma reflexão pessoal, íntima, né? Eu fico me perguntando, diz o cara, assim, como quem não vai usar o argumento, mas diz ele, eu fico me perguntando se o silêncio é mesmo superior às palavras. Por que o meu oponente não silencia simplesmente? Era só ele fazer silêncio e esperar que todos aqui fossem convencidos da superioridade do silêncio. Não é assim que acontece. Adivinhem, senhoras e senhores, qual o recurso do meu oponente para defender a superioridade do silêncio? Como é que ele está defendendo a superioridade do silêncio? Com as palavras. Então, notem aqui o uso da interrogação, o uso da pergunta no meio do argumento, que é uma estratégia muito legal. E aqui, de novo, aqui outra pergunta, que é uma estratégia muito legal quando a gente está diante de um debate, mas também quando a gente está diante da nossa redação. Tá bom? Espero que tenha ajudado todos vocês, esse materialzinho que eu vou postar aqui no meu site, Ateliê do Argumento, que é um site que eu estou inaugurando agora aí, é um site que vai ser devotado a trabalhar com esses aspectos, assim, o texto persuasivo, o texto argumentativo. Vai servir para redação? Vai servir para redação, mas vai servir também para a retórica e para a oratória. Capacidade de falar em público, capacidade de construir uma boa persuasão, uma boa linguagem argumentativa. Valeu, povo! Abraço forte e até a próxima!